Muitíssimo obrigado, pastor Pontes. Nossa alegria em estar aqui novamente é grande e é de coração. Eu não sou profeta ao nascer no sentido humano. Eu posso adivinhar mais um pouquinho. Isso. Daqui a 20 anos, todos os que aqui estão se formando, que ainda estão no ministério, vão ter abandonado um compromisso a pregar a palavra com aquele cuidado de ser expositores da palavra. As minhas andanças no Brasil, os alunos que nós trabalhamos lá na Faculdade Teológica, Dr. Bárbara também foi professora lá, durante 30 anos. Uma boa parte deles estão no ministério hoje, espalhados pelo Brasil, alguns fora do Brasil, na outra América e outras partes do mundo. Mas o que sempre me chama a atenção, aqueles pastores que têm um verdadeiro compromisso em ensinar o que a Bíblia diz, não aquilo que eles acham. Por quê? Porque a Bíblia, queridos irmãos, é a única revelação verbal que nós temos. De absoluta segurança. Nós temos outras revelações verbais. Deus pode falar através de profetas, Ele pode falar através de pessoas, Ele pode usar nossa própria cabeça para alcançar algumas verdades. Ele se revela também na criação, maravilhosa criação. Mas em termos de uma revelação em que nós podemos confiar de verdade somente na Bíblia. Os irmãos têm suas Bíblias abertas em 2 Timóteo, capítulo 3. Versículo 14 a 17. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura inspirada, exalada, theopneustos em grego, por Deus e útil para o ensino, para repreensão, para correção, para instrução, na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa hora. Versículo 2, capítulo 4, pregue a palavra, esteja preparado em tempo e fora do tempo, repreenda, corrija, exorta com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceiro nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Posso pedir que os irmãos orem mais uma vez comigo? Não é demais não, né? Pedir a oração. Porque eu estou com medo que aquilo que Deus quer nos dizer não vai entrar na cabeça. Vai passar por cima.
e cai fora no outro lote lá atrás. Se Deus quer realmente falar ao seu coração nesta noite, é essencial que nós cheguemos a Ele primeiro e pedir que nós recebamos a sua palavra com humildade, com receptividade, com neurônios que guardam aquilo que Ele fala e com aquele centro do seu ser que diz: eu vou praticar o que Deus diz e manda. Tá bom? Podemos orar assim? Ninguém levanta objeção nenhuma? Ótimo, vamos orar. Senhor, somos muito gratos a Ti por esta noite, ver o Teu povo reunido aqui, desejoso de ouvir mais uma vez algo que vem diretamente de Ti, verbalmente. Rogamos, ó Deus, que a compreensão de Tua palavra, a penetração no coração de Tuas ideias, Tua mente, a atuação em nossa memória e o compromisso com o cumprimento daquilo que Tu nos mandas fazer, seja bem ativo em cada vida e coração. Te rogamos, porque acreditamos, Senhor, que somente assim que alguma coisa diferente possa acontecer. Em nome de nosso amado Senhor Jesus. Amém e amém. É na palavra que Deus comunica conosco. E Ele comunica o quê? Comunica a sua vontade. Eu estou lendo estas frases aqui na sua frente e estou percebendo que aqui temos algo que depende de uma ação divina, como também uma ação humana. É justamente aquilo que nós acabamos de ler em 2 Timóteo capítulo 3. Quanto a você, porém, diferentemente dos perversos do versículo anterior, aqueles que, enganando e sendo enganados, vão ser desviados da salvação, não vão entrar no céu, e não porque não tiveram contato com a palavra. Tiveram, mas ficaram enganados. Quanto a você, porém, permaneçam. Lembra da palavra de Jesus: somente quem permanece na videira produz fruto. Quem não permanece, produz galhos para serem queimados. Portanto, essa seriedade com que Paulo, que agora está caminhando para aquele lugar fora dos muros de Roma para ser decapitado, talvez apenas meses na sua frente, agora quer passar para Timóteo e todos os leitores desse texto a responsabilidade da segunda geração. A doutora Bárbara, para não falar de mim mesmo, estamos chegando no fim da carreira. Eu tenho tristeza de dizer isso porque eu conheço aquela senhora há mais de 30 anos. Ela tem feito uma grande contribuição. É muito triste que a gente envelhece. Seria tão bom que ela permanecesse por mais 30, 40, 50 anos, quem sabe. Mas não é muito provável. Não é muito provável. Daqui a 50 anos, ela não estará aqui. E talvez eu também não estarei. Talvez não. Ao não ser que a gente volte no milênio para a Juvep e continuar lendo, estudando a palavra. Não sei como será esse milênio que nós aguardamos. Permaneça naquilo que
aprendeu, porque sabe de quem o aprendeu. Se nós não temos certeza de onde veio a Bíblia, que vai ser um dos temas abordados aqui, é possível que você está aqui há 10, 15 anos, não estará nem interessado mais em manter a Bíblia como tema da sua pregação. Eu trabalhei nos Grandes Lagos Americanos, logo depois de terminar o seminário, tive o privilégio de pregar um domingo, e outro aluno da Universidade de Chicago, da Escola de Divindade, pregava outro domingo. Aquele jovem conseguia pregar mensagem inteira sem mencionar o nome de Deus, e muito menos a Bíblia. Foi um desastre espiritual. Amados irmãos, esses desastres ocorrem porque a gente não sabe de onde veio a Bíblia. Ou acredita que a Bíblia veio de uma fonte totalmente humana, sem ser da mente de Deus. Portanto, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tens convicção. Por quê? Porque se você não tem convicção, você vai pregar outras coisas que aparecem no jornal, em livros que não são inspirados. E você vai ter mais convicção dessas fontes. Mas se tiver convicção, você sabe de quem o aprendeu, porque desde a criança, desde que você foi criança, conhece as Sagradas Letras. Esse é benefício que Timóteo teve, eu tive, desde os primórdios da minha vida. Ouvindo a palavra, decorando versículos e ouvindo e gostando. Isso é fundamental também, lá na Bolívia. Então, desde criança, você conhece as Sagradas Letras. E agora eu queria que os irmãos meditassem um instante sobre a frase seguinte: são capazes de fazer o quê? Tornar-lhe sábio para a salvação. Os irmãos leem a palavra e não levantam pergunta? A minha pergunta é bem óbvia nesse texto. Timóteo é pastor, ele é pregador, ele tem incumbença de pregar a palavra, capítulo 4, versículo 2. Evangelizar, faça a obra do evangelismo. Mas, talvez ele não entre no céu. Não se salve a não ser que ele se torne sábio para a salvação. A dificuldade em ler a palavra de Deus, queridos irmãos, é a possibilidade de ler de um jeito hoje e de um outro jeito amanhã. E o que Paulo está preocupado com o seu filho na fé, um homem dedicadíssimo, tem convicção, aprendeu as Escrituras desde pequenino, que ele não chegue a acompanhá-lo eternamente na presença de Deus. Por falta de quê? Sabedoria. Falta de aplicar a palavra de Deus na sua vida. Nós estamos vivendo em tempos bastante complicados. E a principal razão dessa complicação, na minha opinião, é que a salvação ficou muito fácil demais. Aliás, eu não lembro ter encontrado nenhum brasileiro que vá para o inferno. É quase impossível brasileiro chegar no inferno. Se perguntar, todo mundo vai para o céu. Se todo mundo vai para o céu, obviamente não precisa de muita sabedoria, porque tem muita gente nesse país que não é muito sábio, não.
E certamente não são sábios nas Escrituras. Se um homem que Paulo elogia como um filho, que imitou ao seu pai, que ganhou mais de qualquer outro dos seus seguidores, discípulos, ganhou a personalidade, a qualidade de Paulo como filho. Se houver outro, mais do que Timóteo, Paulo não menciona. Filipenses capítulo 2, versículo 19 a 22, os irmãos vão encontrar uma descrição deste jovem pastor. E aí ele tem a ousadia de dizer: se você não permanecer, se você não continuar a manter essa convicção, se você perder, você não vai chegar. Estive ouvindo o Dr. John Piper esta semana. Hoje nós vivemos em a época da tecnologia maravilhosa. Dá para ouvir pessoas de qualquer lugar do mundo, se quiser. Nesse famoso versículo de 16 de Romanos capítulo 1, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. O Dr. John Piper argumenta, ele é um exegeta de primeira qualidade, que essa palavra poder de Deus para a salvação é para a salvação no futuro. Nós temos enfatizado tanto, mas tanto neste país, como na outra América, que a gente já está salvo. Portanto, esse futuro não tem muita importância da gente se preparar para esse futuro, se tornar sábio para esse futuro. Já que estou salvo, por quê? Por que eu preciso? Por que eu preciso continuar lendo a Bíblia? E orando, e evangelizando, e frequentando a igreja, e dando ofertas. Pastor Pontes diz, não dízimo mais. Eles sabem, né? Não sabem. Alguns sabem. Os irmãos estão aí para um choque com esse amado irmão aqui. Mas por que eu vou continuar com tudo isso? Se já estou salvo. Nós estamos vivendo na época da graça barata. E nada deve alegrar o coração do diabo do que pregar a graça barata. O que é graça barata? Aquele que engana os crentes, imaginando que eles vão entrar no céu, que não vai ter nenhuma barreira chegar lá, porque cremos, né? E descobrir que ficaram enganados. Esta noite eu queria que os irmãos pensassem muito a sério, por que estão aqui? Por que vão sair pregando? Por que vão evangelizar? Se não tiverem convicção de que estas verdades e a palavra de Deus é uma revelação divina. Uma pesquisa feita em Brasília com um amigo meu, Dr. Len Johnson, como ele ensinava temas complicados como esta, lá no Seminário Batista, ele pediu que os alunos fizessem uma pesquisa. E a pergunta foi essa: qual é ou quais são os problemas maiores em nossas igrejas brasileiras? Resposta: a liderança. Os formados em nossas escolas afirmam a veracidade da Bíblia. Nós não temos
abertamente tanta gente negando que este livro seja a verdade. Eles afirmam a veracidade. Se os irmãos forem para outros países, vão descobrir muita gente, especialmente no chamado primeiro mundo, na Europa, que não afirma que a Bíblia é verdade. Vão dizer coisas bem problemáticas, como o Dr. Karl Barth, que diz, não, a palavra de Deus, a Bíblia não é a palavra de Deus, contém a palavra. Só que ele não explica bem o que significa contém a palavra e como que eu vou saber o que é a palavra de Deus e o que não é. Então temos todos esses jeitos de ficar com o mundo perguntando, né? A liderança afirma. Número 2, não explica e não vive. É uma afirmação teológica, mas que não faz diferença grande ou profunda na vida dos membros da igreja. A liderança não casa a Bíblia com a vida do povo. Não explica o que quer dizer ser sábio para a salvação. Lê o texto, fala qualquer coisa, que muitas vezes graça barata, e deixa para lá. Por quê? Porque dá trabalho. Dá trabalho para fazer exegese. Tem que usar concordâncias. Tem que relembrar algumas aulas aqui na Juvep. Tem que ler, pesquisar e perguntar se não dá para descobrir o que esse texto quer dizer. E como se pode aplicar esse texto na vida do povo. Número 3, essa pesquisa descobriu que a liderança está mais preocupada com os negócios da igreja do que com a transformação espiritual do povo. Muito mais interessado em entradas, compra de terrenos, construção de prédios e pouco interesse na transformação espiritual do povo. Eu sei que os irmãos que estão aqui esta noite não têm a mínima ideia que você vai ter problema nessa área. Mínima ideia. Por isso que estão aqui. Você não teria vindo essa noite se não tivesse esse compromisso. Então essa palavra de advertência é simplesmente para lembrar de que há 10 anos, ou talvez 20, se Cristo não voltar antes, e pergunta pastor Pontes se você está cumprindo a razão que você veio para estudar. Isto é, que você não somente afirma a veracidade da palavra, mas que explica a palavra. Diz para esse povo que não tem tempo para pesquisar como você tem. O que esse texto quer dizer? Estou desobedecendo ou estou obedecendo? Porque o verdadeiro discípulo, segundo Jesus, é aquele que obedece a minha palavra. Aquele que constrói sobre a rocha, aquele que crê e obedece a palavra. Não é aquele que simplesmente constrói a casa, sua vida sobre a areia. Ou grande comissão, e de fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a quê? A guardar, obedecer tudo o que vos tenho ensinado. Isso não é graça barata, meu irmão. Dentro desse mesmo texto, o apóstolo Paulo vai dando o que ele entende ser sabedoria para ser salvo. Ele tem ensinado Timóteo, aqueles irmãos de Éfeso, onde Timóteo está pastoreando,
eram pessoas justificadas pela fé. Essa grande doutrina da reforma. Mas a palavra de Deus, para ser obedecida, tem que ser ensinada. Portanto, eu estou imensamente feliz que todos esses alunos estão aqui para aprender um pouco sobre como ensinar a palavra. A gente nunca aprende tudo que há para ensinar a palavra. Nunca responde a todas as perguntas. Deus precisa nos humilhar, reconhecer que nós não temos respostas para todas as perguntas. E que nossa racionalidade, nossa habilidade científica não vai alcançar todas as perguntas. Mas vamos fazer o máximo para poder, primeiramente, entender a palavra, inspirada por Deus, e depois ensiná-la. Dr. Ted Ward apareceu aqui no Brasil uns 35 anos atrás para ser consultor do governo sobre educação à distância. E nós conseguimos uma aula com ele. Ele é o craque na área de educação. E eu lembro uma coisa só que ele falou, há mais de 35 anos atrás. Ensinar não significa que o aluno repete aquilo que ele ouviu. Ensino somente ocorre quando a pessoa muda em relação àquilo que ele aprendeu, senão não aprendeu. E uma das tristes observações de muitas e muitas e muitas aulas que eu tenho dado que não houve ensino. Houve ideias, informação, transmissão de conceitos, mas não ensino, porque não houve mudança qualquer, nenhuma. Só no juízo final vamos saber se a gente foi surpreendido que houve uma ou outra pessoa que mudou por causa do ensino. Porque essa é a primeira razão de ser pastor missionário é ensinar. Tanto que Efésios 4, versículo 11 diz que o dom de pastor é o dom de mestre. Não é dom de profecia, não é dom de evangelismo em si. É dom de profecia, para tornar pessoas sábias para a salvação. Número 2, capítulo 3, versículo 16. É útil para repreensão. Por que, amado irmão? Porque somos pecadores natos. Temos corações corruptos, babilônicos, ruins. Portanto, se a palavra não repreende, não está sendo pregado corretamente. O próprio trabalho do Paracletos, nosso Senhor, através do seu Espírito, é para repreensão. A palavra repreensão é a palavra que também se usa para descrever a convicção. Convicção de pecado, convicção que eu estou errado, que eu estou cometendo pelo menos 1, 2, 3, 4 aqueles pecados capitais que estão na mesa ali, que o pastor Pontes vai depois emprestar para os irmãos lerem, porque devem ler esse livro. Garantido que vai fazer uma diferença, pelo menos saber o que é pecado. Imagina, pecado de gula, pecado de inveja, pecado de luxúria, pecado de orgulho. Tantos pecados bem escondidos em nosso coração. E a pregação da palavra, se for esse tipo de pregação que Paulo deseja que Timóteo faça, vão ter certeza que o Espírito Santo vai começar
a fazer com que a espada do Espírito faça uma cirurgia mais profunda na seu coração. Talvez criar uma dor, como o Espírito criou no dia de Pentecostes. Diz que os corações foram compungidos pela pregação e a convicção do pecado. Número 3, a palavra de Deus, e essa é a única passagem que esta palavra aparece em toda a Bíblia, é útil para restaurar através de corrigir constantemente aqueles netinhos que moram lá pertinho de nós, em São Paulo, estão precisando de correção. Eles não têm compromisso nenhum com a verdade, têm que ser corrigidos. Eles não gostam de obedecer, ao não ser quando a gente vai lá tomar sorvete, vamos lá para a praia, alguma coisa assim, eles dizem, tudo bem. Mas quando a gente manda eles fazer o que eles não querem fazer, compromisso nenhum com a obediência. Todos os males já estão aí, que vão acompanhar os restos da vida. Correção é colocar aquelas vidas e suas vidas, meus queridos irmãos, nas aulas deste seminário, no trilho novamente. Uma vez atrás da nossa casa, onde passava um trem, um dia a máquina caiu no lado. A máquina pesava talvez uns 40, 50 toneladas. Olha, meus irmãos, não foi fácil colocar esse locomotiva novamente nos trilhos. Não foi nada fácil. Que trabalho! E para uma criança como eu, foi fascinante ver a dificuldade de restaurar aquela locomotiva novamente para os trilhos, para poder ser útil de novo. Crente peca. Restaurar, como diz Gálatas capítulo 6, versículo 1, por homens e mulheres espirituais, não é fácil. Mas com a palavra de Deus, tem possibilidades de restaurar aqueles milhões de desviados de nossas igrejas em João Pessoa, São Paulo, Rio de Janeiro e todas as cidades do Brasil. E número 4, a palavra de Deus é útil para educação. Paideia. Essa palavra paideia aparece várias vezes, aliás, se não me engano, 9 vezes, no capítulo 12 de Hebreus. E cada vez os irmãos vão notar que tem uma nuance um pouquinho diferente. Por exemplo, essa palavra paideia pode se referir a um chicote de pai. Quando o filho precisa, mas precisa uma dor grande lá naquela região traseira educativa. Porque de outro modo não aprende. Os irmãos acham que dá para corrigir pessoas como nós sem dor? Hebreus 12 diz que não. E que nós devemos estar sempre felizes quando vem uma dor na nossa vida. Porque 90, talvez 100% da razão é porque alguma coisa precisa ser corrigida. Precisa de um ambiente disciplinado por Deus. Outra passagem quer dizer disciplina. Quer dizer um ambiente em que a gente foi criado. Eu já falei para os irmãos aqui, provavelmente, que meu pai, que era um descendente de puritanos, né? Ele não tinha nenhum medo de chicote. Nenhum. Ele não era dessa psicologia moderna. Um dia ele colocou um chicote de cavalo, não era de criança, não, atrás da porta da cozinha e disse, olha, aqui tem regras. Nesta casa nunca vai se mentir,
Nunca. Nesta casa nunca vai se falar sem respeito para a mamãe todos aqueles pecados que nossos netos estão cometendo todo dia. E ele diz nunca. Nunca vai se pronunciar um palavrão sequer nesta casa. E sempre olhando aquele chicote, a gente diz sim, papai, sim, papai. Tenha dúvida. Meus irmãos, e que Deus faz? Como? Por intermédio deste livro. Nós não fazemos o que a sinagoga fazia na época de Paulo. Várias vezes ele foi chicoteado pela sinagoga. Nós não podemos fazer isso. Se fizesse uma só vez, você perderia todos os seus membros. Iriam para o Universal, iriam para a Primeira Batista, qualquer outro, onde não se bate ninguém. Portanto, eu não recomendo. Mas eu vou dizer uma coisa. Você tem que ensinar a palavra com tanta convicção que ninguém ouvindo a sua mensagem vai entender que aquele sofrimento que aqueles irmãos estão passando é porque eles são tão bonzinhos, são santos aqui na terra, e que não vem da parte de Deus, nosso grande Pai, que nos ama e entende por que precisamos sofrer para aprender. Esta é a palavra de capítulo 3:16, a palavra de Deus é útil para educar. Educar, primeiramente mentalmente, depois de coração, e finalmente através do sofrimento, região traseira, especialmente criada por Deus para educar filhos. Portanto, irmãos, esta é a sabedoria que leva pessoas ao céu. E mais ainda, versículo 17, deixa claro, ninguém pode esquecer esta noite, e eu espero que nunca esquecer, que essas 4 qualidades de palavra inspirada da parte de Deus tornem homens e mulheres úteis para todo tipo de boa obra. Já que Deus planejou boas obras para todos nós cumprirmos, e ninguém imagina que o que Deus interessa é só nos salvar e não fazer nada por nosso intermédio para a glória do seu santo e bendito nome. Portanto, o versículo 17 é importantíssimo para que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quem estuda nesta escola deve ficar preparado para toda boa obra. Mas se não for acompanhado por uma convicção daquilo que aprendeu desde o primeiro dia que ouviu a palavra, ou talvez lá em casa, aquela disciplina, você vai ser mais um daqueles que tem envergonhado o evangelho no Brasil. Escândalo para aqui, escândalo para lá. E não é porque pessoas não têm alguma formação no conhecimento da palavra. O que não tem é convicção de que a gente tem que ficar sábio para ser salvo. Não é uma pequenina oração que garante sua salvação. Não é dizer eu creio. Os demônios creem, os brasileiros quase todos creem, espíritas creem, católicos creem, não sei quem mais tem por aí que não seja crente, mesmo, todos creem.
Assim não quer dizer muita coisa não para Deus. Eles têm que ser formados, reformados, segundo a palavra inspirada, palavra de Deus. Muito bem. Minha última palavra. Não existe outra maneira pelo qual algum recurso de graça, seja ele qual for, possa ser de algum benefício, a não ser através do conhecimento. Em outras palavras, o grande avivalista pastor Jonathan Edwards está dizendo que não há nenhuma vantagem em se manter ignorante das verdades da palavra de Deus. Nenhuma graça vale a pena sem conhecimento. Portanto, que todos os alunos, todos aqueles que são alunos das igrejas e não desta escola, todos aqueles que têm que ensinar seus filhos, que eles tomem a sério, absolutamente a sério, a revelação divina, a inspiração das Escrituras, a necessidade de ter poder para ser salvo, através da obediência dessas palavras, uma dependência do Espírito constante para permanecer naquilo que aprendemos, para que daqui a uns anos nós possamos reencontrar com os irmãos na glória. E ninguém aqui se perca. Eu acredito que vai ter oportunidade de rever cada pessoa que está aqui esta noite naquela altura e verificar se você chegou ou não. Fulano está aqui? Tá. Firme. Bem alojado. Fulano também está? Tá. E Cicrano. Não sei o que aconteceu, nós vamos saber. Aí ele procura computador lá no céu e vai saber o que aconteceu com o Cicrano. Ah, ele caiu no engano dos perversos, da graça barata. Ele achou que o cristianismo dá para melhorar a vida física. Caiu para fora. Que Deus abençoe a todos, professores, alunos. Que Deus enche seus corações de um grande amor pela palavra e um compromisso para ensiná-la. Para todo mundo ficar sábio nas igrejas do Nordeste. Sábio para a salvação. Deus abençoe.